Agora, uma coisa que eu queria entender, e que aqui é mais difícil, no caso de Rússia e Ucrânia, parece ser mais tangível, mais claro como, e até algumas pessoas arriscam determinar quando que esse conflito tende a se encerrar, um cessar-fogo e tudo mais. Mas no Oriente Médio, o brasileiro médio, a percepção é que sempre teve um conflito, nunca deixou de existir um conflito e parece que nunca vai deixar de existir. Então, a minha pergunta é, o que a gente precisaria ver, aí que talvez tá um ponto muito difícil, pra gente ver o fim de um conflito ali no Oriente Médio e o que precisaria acontecer e em quanto tempo talvez isso levaria pra acontecer, né? Quando eu dava em colégio, eu lembro que um dos trabalhos que eu colocava para os alunos, vocês agora são diretores da ONU e vocês vão ter que propor a solução para a questão palestina. Então, eu falei, meu Deus, tal. Por quê? Porque é muito difícil, entendeu? Pensar numa solução possível. Todo mundo reprovado. Quem não Sem achar, tá chance. reprovado. Quem não achar, Sem tá reprovado. chance. Realmente, é muito difícil porque a solução ela deveria vir, com certeza, a partir da criação de dois estados. Tem a criação de um Estado palestino e a criação do Estado de Israel, né? Talvez o que geralmente os principais membros da comunidade internacional, as lideranças colocam, é que seria o que foi antes da Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias é uma guerra que acontece lá em 67, que Israel, que, convenhamos, né? Se você pega o Estado de Israel, eles estão cercados pelo Líbano, que tem o Hezbollah, que é um grupo que quer destruir Israel. Estão cercados pela Síria, que também não gosta de Israel. Estão cercados pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, o Irã, que não faz exatamente fronteira, mas está próximo também do território. Então, Israel tem que estar sempre atento com o que está acontecendo, com o serviço de inteligência, proteção militar. Porque, né, qualquer vacilo é perigo para Israel, né? Então, Israel, em 67, alegou que, vindo do Egito, principalmente, existia uma ameaça à existência do Estado de Israel. Então, Israel faz um ataque preventivo. Deixa eu atacar os caras antes que eles me ataquem. Só que nesse ataque preventivo que eles fizeram, eles dominaram muitos territórios. Eles dominaram as colinas do Golã da Síria, dominaram a península do Sinai do Egito, dominaram a faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém, inclusive, que é uma cidade sagrada, né, para os dois lados aí. E isso mexeu muito também com o movimento palestino, com o movimento árabe palestino. Então, geralmente, o que a comunidade internacional pede é para que Israel devolva os territórios que foram conquistados na Guerra dos Seis Dias, inclusive Jerusalém. Porque Jerusalém hoje tem Jerusalém Ocidental, que é muito mais controlada, tem os artefatos mais ligados à parte cristã e judaica, e tem Jerusalém Oriental, que é controlada por Israel, mas Israel deixa, entre aspas, os islâmicos fazerem as suas celebrações religiosas, principalmente nos períodos ali mais sagrados. Jerusalém deveria ficar como uma cidade internacional. Só que a grande questão é que Israel possivelmente não aceitaria isso hoje. E o que Israel alega? Eu já tentei devolver a Cisjordânia, a faixa de Gaza, para os movimentos palestinos. Quando, por exemplo, a gente deu autonomia para a faixa de Gaza, o que se fortaleceu na faixa de Gaza? O Hamas, que é um grupo que se fortaleceu e hoje prega a destruição do Estado de Israel. Então, é muito difícil pensar numa solução porque não vejo boa vontade de Israel em devolver territórios importantes que foram dominados, principalmente na Guerra dos Seis Dias, e mesmo que esses territórios sejam devolvidos, Israel alega, e até com certa razão, porque foi isso que aconteceu, que dar total autonomia para essas regiões palestinas pode fortalecer movimentos extremistas. Por exemplo, o Hamas, por incrível que pareça, desde o início do conflito, eles aumentaram a popularidade, não reduziram a popularidade. Principalmente na Cisjordânia, que é o território um pouco mais pacífico. Por quê? Com Israel respondendo também de maneira muito violenta, atacando áreas de alta densidade populacional, de civis, mulheres e crianças, quando a gente pega o conflito, mais da metade das pessoas que morreram desde que Israel começou a ofensiva em Gaza foram mulheres e crianças. Então, o que a Cisjordânia fala? Realmente, acho que Israel é muito extremista, né? Já que Israel é extremista, então acho que tentar um acordo para a formação de Estado nunca vai dar certo. Então, o Hamas também aumenta a sua popularidade. Entende? O próprio radicalismo, ele aumenta dos dois lados. Porque Israel fala, tá vendo? Como o Hamas se fortaleceu, a gente tem que ter o governo mais autoritário aqui para conseguir ter a nossa autodeterminação. Do outro lado, a mesma coisa. Como Israel está agindo de maneira violenta, a gente tem que pensar no Hamas, num grupo que é extremista, para tentar a criação do Estado palestino. Ou seja, a solução seria a criação de dois estados. Mas hoje, eu não vejo como isso seria possível.
porque Israel é muito mais poderoso e não aceitaria, inclusive, uma formação de Estado palestino. Que desafio, hein? Desafio. Que Então, ou desafio. seja, a gente vai ficar convivendo com isso por um bom tempo. Esse era um ponto que eu ia colocar, assim... Acho que você muito bem colocou no começo, ou foi você, Guilherme, que foi você no começo do episódio. A gente não estava acostumado a ver, né, as coisas acontecendo com esse nível de fervura de Rússia e Ucrânia na Europa. Agora, infelizmente, no Oriente Médio virou paisagem. Virou paisagem, né? Cedo ou tarde sempre tem alguma coisa pipocando, alguma coisa acontecendo no Oriente Médio. Então acho que também vai nessa linha, né? Não há uma solução fácil, né? Não que a solução de Rússia e Ucrânia seja fácil, né? Mas aqui acho que esses aspectos religiosos, inclusive, eles são utilizados para esse plano de fundo econômico que você colocou que tem mais força. A gente vê uma solução cada vez mais distante. Não, é assim, e quando vocês trouxeram, né, no começo ali, que o mundo realmente passou um período um pouco mais de paz, eu concordo que nem vocês falaram na Europa, né, nas regiões mais importantes do planeta, Estados Unidos, o continente europeu. Mas, por exemplo, o continente africano é um país que... um continente com vários conflitos. Trazer isso para... Você trouxe muito bem agora determinadas regiões que estão passando por problemas seríssimos, mas como economicamente não são pujantes... Sequer é noticiado. Né? É a notinha do rodapé de jornal ali só, né? Exato. E me veio a África em mente também, porque a gente tem, pelo menos, pequenas notícias, né? De situações horrorosas acontecendo lá também, mas que não ganham manchetes porque economicamente são países, né, de uma importância muito pequena em escala global. Quer ver um país importante? Moçambique, por exemplo. Moçambique hoje atravessa uma guerra civil muito impactante. Você tem a Frelimo, que é um partido político que está há mais de 50 anos no poder. Claramente, essas eleições agora, que eles continuaram no poder, foram eleições fraudadas. E a população está pegando em armas e partindo para cima do exército, dos governantes e tal. Isso raramente aparece na mídia. Eu sei muito mais porque, assim, eu vou lendo os comentários do meu canal do YouTube. Moçambique é um país de língua portuguesa. Uhum. E tem vários que falam, professor, comenta da situação de Moçambique, vocês têm uma máquina de comunicação aí para as pessoas se conscientizarem que Moçambique está passando por conflitos, assim como Angola. Entende? Então, e olha aqui de novo, né? Eu trabalho com geopolítica, então eu me obrigo a ficar fazendo leituras tal todos os dias. O que geralmente eu acho de Moçambique é uma notinha, assim, uma coisa bem pequenininha tal. Eu tenho muito mais informações quando eu vou tentar pesquisar mídias locais do que exatamente através de mídia brasileira. Caraca, O mundo é muito mais conflituoso do que a gente pode imaginar, né? Do que a gente às vezes fica fechado na nossa bolha, né? E perde esse tipo de noção, desse tipo de realidade que está acontecendo aí nos quatro cantos. Incrível.